Olá, seja bem-vindo aos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Comissão de Inteligência do Congresso deve ouvir hoje o diretor-geral da ABIN sobre um sistema de monitoramento de telefones celulares sem autorização judicial. A sessão é esperada a divulgação dos nomes das pessoas que foram vigiadas. Pelo regimento interno do Congresso, todas as sessões da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência são secretas, já que discutem assuntos sigilosos que podem influenciar na segurança do país. Apesar disso, a comissão pretende tornar público o que for debatido na reunião com o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Luiz Fernando Corrêa. O presidente do colegiado, deputado Paulo Alexandre Barbosa, afirmou que vai colocar em votação um requerimento para que seja divulgado o que for dito na sessão. Para ele, são questões de interesse público e quanto mais transparência, melhor para todos. A Polícia Federal recebeu uma lista de 35 servidores da Agência Brasileira de Inteligência que tiveram acesso a um programa israelense usado para monitorar jornalistas, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal. O diretor da ABIN deve prestar esclarecimentos sobre as investigações da Polícia Federal e pode divulgar a lista com os nomes das 1.800 pessoas que teriam sido monitoradas de forma ilegal pelo programa da ABIN. A partir desta lista, a expectativa é que as investigações avancem e uma nova operação para colher dados e documentos que podem indicar outros servidores envolvidos não foi descartada. E após 4 meses de ganhos, a confiança do consumidor no Brasil caiu em outubro. O indicador fica no menor nível desde junho. O índice de confiança do consumidor recuou 3,8 pontos em outubro e foi para 93,2 pontos, o menor nível do índice desde junho deste ano, quando ele chegou a 92,3 pontos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, depois de 4 altas seguidas, a confiança do consumidor brasileiro tem queda, que pode ser reflexo de uma desaceleração econômica e temores quanto à estabilidade do mercado de trabalho. Em outubro, houve piora na avaliação sobre o momento presente, com o índice de situação atual baixando 0,7 ponto para 82,5 pontos. Também caiu o índice de expectativas, que cedeu 5,8 pontos e foi para 100,9 pontos. De acordo com a FGV, o componente do índice geral que mede o otimismo em relação à situação econômica futura foi o que mais influenciou a piora da confiança neste mês. E o governo assinou um projeto que antecipa cerca de 15 bilhões de reais a estados e municípios. A verba vai compensar as perdas na arrecadação com o ICMS. Na primeira reunião do Conselho da Federação, o presidente Lula assinou antecipação de 14 bilhões e 900 milhões de reais a estados e municípios por causa da perda de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e recursos do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Da quantia total, 8 bilhões e 700 milhões dizem respeito à antecipação de recursos de compensação aos estados em razão da redução do ICMS e 6 bilhões e 200 milhões de reais aos estados e municípios como reposição de perdas dos fundos FPE e FPM. A primeira reunião também contou com as participações dos ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, além do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O conselho será integrado por representantes do Executivo Federal e de associações e consórcios locais, por indicação de cada entidade. As decisões do colegiado serão definidas pelo consenso dos integrantes e as determinações serão publicadas na forma de resoluções. E os oficiais militares americanos estão aconselhando Israel a desviar do tipo de combate que os Estados Unidos e Iraque tiveram em 2004. Ao ajudar as forças de defesa de Israel a desenvolver uma série de estratégias diferentes para derrotar o Hamas, os conselheiros militares dos Estados Unidos no terreno em Israel passam lições aprendidas em uma das batalhas mais sangrentas da guerra do Iraque.
em vez de lançar um ataque terrestre em grande escala a Gaza, que poderia pôr em perigo reféns e civis e aumentar ainda mais tensões na região. Os conselheiros militares dos Estados Unidos sugerem aos israelenses utilizar uma combinação de ataques aéreos de precisão e ataques de operações especiais direcionados. Para ajudar a transmitir essa mensagem, a administração Biden enviou um general de 3 estrelas do Corpo de Fuzileiros Navais para aconselhar as FDA no planejamento do seu ataque tático. E 102 palestinos morreram na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Leste em operações efetuadas pelo exército israelense desde o início da guerra entre Israel e Hamas no dia 7 de outubro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde palestino com sede em Ramallah. A violência aumentou na Cisjordânia nos últimos meses, com várias incursões do exército israelense, atentados contra israelenses e ataque de colonos contra a população palestina. E a guerra de Gaza aumentou ainda mais a tensão. Desde 7 de outubro, um membro das forças de segurança israelenses morreu em uma das operações, segundo o exército. A autoridade palestina informou que 6 palestinos morreram em ações israelenses na madrugada desta quarta-feira, em um comunicado que não menciona vítimas palestinas. O exército de Israel confirma que efetuou atividades antiterroristas na região e afirma que homens não identificados lançaram artefatos explosivos contra as forças de segurança. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou sobre o que aconteceu nesta quarta-feira. Ele disse estar chocado com as interpretações erradas de sua declaração ao Conselho de Segurança na terça. Na ocasião, Guterres disse que o ataque de Hamas não aconteceu por acaso e que o povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante, mas que os sofrimentos do povo palestino não podem justificar os ataques do Hamas. Bom, em represália, Israel cancelou a reunião do ministro das Relações Exteriores de Israel com Guterres, pediu a sua renúncia e hoje negou visto ao chefe dos assuntos humanitários da ONU. Em resposta a todos esses desdobramentos, Guterres afirmou que está chocado com as interpretações erradas de suas declarações, que ele afirmou ainda que se sente como se tivesse que justificar atos de terror do Hamas. Reiterou que é falso e que o que quis dizer foi o oposto. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e eu te convido a continuar ligado na programação da HIT durante todo o dia. Até mais!